Olá, meus irmãos internautas, líderes de escola bíblica dominical, pastores em geral. Aqui quem vos fala é o pastor Jonias. Se você desejar fazer o agendamento para uma palestra ou uma ministração da escola bíblica dominical na sua igreja, os nossos contatos são esses aqui através de telefone ou pelo e-mail prof.jonias@gmail.com. Lembrando-vos que nós temos um site dedicado exclusivamente à escola bíblica dominical, onde nós postamos todas as lições da revista da Bíblica Dominical com antecedência. Esse link que aparece aí estará sempre na descrição dos vídeos. Temos todo um prazer de ministrar na sua igreja, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Porque você não pede a Deus para transformar seu coração, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você. Porque você não pede a Deus para restaurar sua visão, sentir o seu amor, Jesus por seu favor, lá do céu te ver. Olá, meus queridos irmãos internautas, pastor Jonias com a lição 6 do primeiro trimestre de 2017, CPAD. Paciência, evitando as dissensões. Texto áureo: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Romanos 12:12. Verdade prática: a paciência, como fruto do Espírito, é um antídoto contra a ansiedade e as dissensões. O objetivo geral: mostrar que a paciência deve ser praticada pelo crente nesses dias trabalhosos. Objetivos específicos: mostrar como Jó é um exemplo de paciência para o crente. Entender que o crente deve abandonar toda dissensão. Saber que o crente deve demonstrar paciência até pela volta de Jesus. Meu querido irmão internauta que navega no espaço cibernético, vamos tratar nessa lição da importância dos frutos do Espírito em contraste com as obras da carne, mostrando que a impaciência é uma das características da vida moderna. As pessoas, a cada dia, estão mais ansiosas, o que contribui para o aumento das dissensões. É evidente, basta ler os noticiários para vermos casos de brigas e confusões. Muitos desses casos acabam em tragédia e famílias destruídas. Por isso, podemos de imediato perceber a relevância da lição de hoje para os nossos dias. Estudaremos a respeito da paciência como fruto do Espírito e as dissensões como obra da carne. Primeira parte: paciência, ato de resistência e ansiedade. A paciência como fruto do Espírito. O termo paciência no grego é macrotúmia, e significa longanimidade, perseverança e firmeza. Temos o registro em Hebreus 12:1. A paciência, fruto do Espírito,
nos habilita a suportar as provações e nos leva a ser complacentes com as falhas dos outros. Vivemos em um mundo conturbado, convulsivo, em que as pessoas estão desequilibradas, altamente desequilibradas. E nós temos o nosso maior exemplo para mantermos um equilíbrio, o próprio Deus, que é longânimo para com os homens, sempre esperando que alguém se arrependa para que não se perca. Nós temos esse registro aí em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Moisés, ao ter um encontro com o Senhor no Monte Sinai, declarou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Êxodo capítulo 34, 6. O Senhor é exemplo de paciência, de longanimidade. Ele é o nosso paradigma. No subponto 2, a paciência e a ansiedade. Muitos cristãos vivem sofrendo por antecipação, pois se esquecem do que Jesus nos ordenou. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Aí em Mateus capítulo 6, verso 25, nós temos esse registro. A ansiedade é uma perturbação interior causada pela incerteza, pelo medo. Ela gera angústia e sofrimento. Porém, Deus não quer que os seus filhos vivam com o coração perturbado. No mundo moderno que nós vivemos, a temática é a ansiedade. Paciência é algo que não se encontra. As pessoas estão a alta velocidade, querendo resultados imediatos. A paciência, como fruto do Espírito, nos ajuda a enfrentar as lutas e os sofrimentos da vida sem desanimar. Nós estamos emaranhados em sofrimentos, em dissabores, em problemas, em tantas coisas que nos desagradam e que não vêm conforme nós queremos, e aí precisamos ter paciência. Subponto 3. Jó, exemplo de paciência em meio à dor. Nós temos 3 grandes homens que fazem parte do triunvirato de Deus: Noé, Daniel e Jó. Jó é modelo de paciência. Quando tudo se parecia conturbado, não tinha mais nenhuma saída, perdeu os filhos, perdeu a família, perdeu seus bens materiais, perdeu casa, perdeu tudo, ele ergue a sua voz e diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Jó 19, 25. A fé que Jó tinha em Deus o levou a esperar com paciência pelo socorro divino. Meu irmão internauta, espere com paciência no Senhor. Olha o Salmo 40, segunda parte. Dissensões, resultado da impaciência. Exemplos bíblicos de impaciência. A falta de paciência sempre é perigosa, pois nos faz tomar atitudes erradas e a falar o que não devemos. Nós temos aqui materializar 2 exemplos bíblicos que o autor nos coloca. O exemplo de Sara, que se precipitou e deu a sua criada para Abraão, porque já não tinha mais esperança de ter filhos. O filho da promessa, ela esperava que nascesse através de Agar, e não era. E Saul, que Deus mandou ele para Gilgal esperar ali Samuel. Ele ficou ali 7 dias e perdeu a paciência. Ele mesmo ministrou, ele mesmo oficiou o sacrifício e foi rejeitado por Deus. A impaciência nos traz resultados dos mais desastrosos. A impaciência de Saul e a sua desobediência o levaram a perder o trono e a alma. O que você está perdendo, meu internauta? É a pergunta que ecoa com a sua impaciência. Subponto 2. Deixe de lado toda dissensão.
Se em uma igreja há brigas e divisões, isto mostra que os crentes são carnais. 1 Coríntios capítulo 3, verso 3. Quem é guiado pelo Espírito não incentiva e nem faz parte de discussões e contendas. Quantos ministérios já foram despedaçados e as ovelhas dispersadas por causa de contendas? Paulo, em Romanos capítulo 16, versículo 17, exorta os crentes a ficarem atentos àqueles que estavam promovendo dissensões e escândalos, a fim de se apartarem deles. Olha, fique atento aí, meu irmão, você que está dirigindo a igreja, você que está administrando, com aqueles que estão promovendo dissensões, que são carnais, impacientes, que promovem este fruto da carne, que causa desastre, partição na igreja, facção e outras coisas mais. Subponto 3, evitando o partidarismo. O que é isso? Partidarismo. Em toda forma de partidarismo existe sempre interesses que visam apenas o bem de alguns. O partidarismo quebra a unidade da igreja e impede a presença de Deus. Jesus não morreu na cruz por uma igreja dividida, mas para formar um só corpo, a fim de que os perdidos possam se voltar para o Pai. João capítulo 17, versículo 21. Olha aí. Partidarismo, ficar do lado de alguém promovendo dissensões, promovendo divisão. Isso é comum nas nossas igrejas odiernas, nos tempos presentes. Precisamos evitar o partidarismo, que é um fruto da impaciência. Terceira parte, nos subpontos 1, 2 e 3. Subponto 1, pacientes até a volta de Jesus. Tiago consolou os irmãos que estavam sofrendo com a opressão dos ricos injustos, afirmando que a vinda de Jesus estava próxima. Se você está sofrendo e enfrentando alguma situação de injustiça, não se desespere, pois em breve Jesus voltará e dará fim a toda dor, sofrimento e injustiça. Tiago 5 e 7, que é o evangelho prático. Um dia todo sofrimento, toda injustiça terá o seu cabo, porque Jesus virá. Então precisamos ser pacientes até a volta de Jesus. E na sua volta ele vai acertar as contas com os injustos. Subponto 2, quando a paciência é provada. Sabemos que existem momentos em que a nossa paciência e fé são testadas, mas quem acredita e aguarda a vinda gloriosa de Jesus não se exaspera. O Senhor prova a paciência e a fé dos seus filhos. Nossa paciência é testada. O Senhor está constantemente testando, provando. Nós passamos pelo crivo seletivo de Jesus Cristo, da prova. Nós estamos aqui nesse mundo num período provatório, sempre provados. Nossa paciência é testada, mas quando aprovados, nós vamos ter resultados dos mais desejáveis. Veja que Abraão foi testado. Ele foi chamado lá de Ur dos Caldeus para uma terra. Isso demorou a acontecer dele receber a bênção. Foi testado, provado, de todas as formas. Mas ocorreu. O Senhor, Ele promete e cumpre. Ele apenas prova a nossa paciência. Maturidade cristã. A paciência é uma característica da maturidade e do crescimento espiritual. O crente não ora, não jejua e não medita na palavra de Deus não pode alcançar a bênção. Sem disciplina, o crente permanece imaturo. Efésios 4:14. Infelizmente, muitos estão sofrendo de raquitismo espiritual. Estes, além de não experimentarem um desenvolvimento espiritual saudável, estão sempre envolvidos em confusão, pois são impacientes. Eles são desastrosos.
que é o resultado imediato, é imaturo, briguento, cheio de confusão. Mas quando nós passamos pela prova do Senhor e somos aprovados, nós recebemos uma maturidade cristã, chegamos à estatura de varão perfeito. Os sofrimentos nos lapidam. O tema do livro de Jó é: por que sofre o justo? E a resposta é: para uma lapidação e um aperfeiçoamento, para chegarmos a uma espiritualidade desejável e uma estatura perfeita, a maturidade cristã. Meu querido irmão, você que está navegando nesse espaço cibernético, que venhamos crescer em graça e sabedoria, buscando desenvolver o fruto do Espírito, deixando de lado toda discussão e partidarismo, pois em breve o Senhor Jesus voltará. Os que primarem por uma vida cheia do Espírito Santo receberão o seu galardão. Cultivemos o fruto do Espírito. Vamos deixar de raquitismo espiritual. Vamos deixar as picuinhas. Vamos deixar a impaciência. Vamos deixar a imaturidade que nos deixa em situação de desequilíbrio. E vamos cultivar o fruto do Espírito, a paciência, que se contrapõe à obra da carne. Raquitismo espiritual é provocado pela obra da carne, de exceção. Ficamos pequenos, ficamos imaturos, ficamos indesejáveis, não frutificamos e não chegaremos ao céu. Como Saul, perderemos a batalha e também a nossa vida e a vida eterna. Que Deus nos abençoe. O questionário eu deixo aqui, você pausa o vídeo e veja aqui as questões pertinentes à lição, inclusive com as respostas aqui. Que Deus nos abençoe.